Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Multiartes Podcast, produzido pelo Centro de Artes e Produções. Hoje vamos falar com ele, que é ator, escritor, poeta, músico e jornalista. Dey Ribas. Ele é mais um ator da websérie 30 Moedas de Prata. Foi o primeiro suicida da websérie. E antes da entrevista, aproveitem, deixem um like e, se não for inscrito, se inscreva. E ative o sininho, ok? Carlos Dey S. Ribas, mais conhecido como Dey Ribas, ator, escritor, poeta, músico e jornalista, formado em comunicação social, nascido em Itaju do Colônia e criado em Buerarema, na Bahia. Ele tem uma trajetória artística marcada pela poesia e pelas artes cênicas, autor de livros como Tudo Magnetizado e coautor de coletâneas e projetos culturais. Organizou saraus como o Balcão Poético e integra a equipe da Op Flip em Paraty. Como poeta, performer, participa de diversos encontros de poesia no Rio de Janeiro. No teatro já esteve em peças como Beijo no Asfalto, O Soldadinho de Chumbo e agora prepara Historiador de Jó. No audiovisual, atuou em Tropa de Elite 2, na novela No Rancho Fundo e em O Alto da Compadecida 2. E também se destacou na websérie 30 Moedas de Prata e em outros projetos de destaque. Um artista múltiplo que transita entre literatura, palco e tela e que traz sempre a força da palavra e da performance em sua obra. Seja muito bem-vindo, Dey Ribas, ao Multiartes Podcast. Olá, pessoal. É uma honra aqui estar no Multiarte Podcast e falando aqui com a querida Iracy. E, assim, é sempre bom a gente participar, né, desses canais que nos conectam com pessoas como nós, né, do dia a dia, das artes, e nos dão assim uma oportunidade de falar um pouco da nossa trajetória, né, da nossa vida, dos nossos sonhos, enfim, das nossas realizações. Agora, você nasceu em Itaju do Colônia, cresceu em Buerarema e depois se mudou para o Rio de Janeiro. Como essa trajetória geográfica influenciou na sua visão artística e poética? Então, assim, vamos começar um pouquinho pela história lá do início. Do grupo que eu fazia parte na minha cidade, tinham alguns músicos, né, que já eram músicos, né, já tocavam e etc. E eu não exatamente não sabia o que eu era naquilo, né, o que eu podia ser. Então eu não tocava nenhum instrumento, eu ainda não escrevia e não atuava, né, só gostaria de fazer, de ser, enfim. E ali eu comecei, primeiro estudando estudando como é que se diz, numa iniciativa própria mesmo, né, sem escola, sem nada, estudando flauta doce, é, tentando entender a questão da atuação, e mas que não deu em muita coisa, né? Estudar flauta doce lá, mas cheguei a tocar algumas músicas assim instintivamente, mas não me encaixava nas bandas, pelo menos, né? Tinha a banda, lá se chamava conjunto, né? De jovens e tinha um conjunto de adultos, né? Que hoje se chamaria banda, né? A banda de jovens, a banda de adultos. E a banda de adultos era mais assim, era mais formal, né? Não tocava exatamente as músicas que o jovem gostaria que tocasse, né? E a música dos jovens era mais assim, tentava ir mais para a linha rebelde, né? De tocar rock and roll, era o pop brasileiro que estava nascendo naqueles momentos.
E aí eu comecei a desenvolver a parte da escrita, né? Comecei a fazer uns rabiscos poéticos e tal. Depois a gente se juntou, aí é, formou quer dizer, inventou, chegou na ideia de fazer, de elaborar, nós elaborou a ideia, né, de fazer um festival de músicas, né, que tinha os festivais de músicas aqui no Rio de Janeiro, e aí a gente fez, mas ao mesmo tempo que a gente produziu o festival, a gente também era os artistas que concorriam, né, naquele festival. Isso foi muito interessante. E aí eu consegui escrever um poema meio aprofundado, né, sem nem ideia desse aprofundamento, e compus uma música de melodia simples e tal, não tocava nada, aí um amigo me ajudou tocando violão, e quando eu fui cantar essa música, eu fui vaiado, né? Fui vaiado, e era no cinema, e o cinema estava lotado, né? Eu fui vaiado, eu falei, meu Deus, e agora? Mas aí eu não baixei a cabeça, eu fiquei firme, e tal, fui até o final, e acabei elevando o terceiro lugar e tendo assim um elogio, né, de um dos jurados, que era os jurados eram, a maioria eram nossos professores, e aí uma das professoras aí fez um super elogio, né, falando que a letra era um tanto poética e tal, e eu fiquei cheio de moral, né? Então, essa foi uma experiência assim, que trouxe um lado doloroso e um lado de perspectiva, né? E aí eu continuei fazendo algumas coisas, mesmo sem ter muita informação, sem ter muito conhecimento de teatro, nem de cinema, nem de nada. E aos 19 anos eu vim para o Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro é que assim, a gente sai com uma certa ilusão, né, dos interiores, com uma certa ilusão de Rio de Janeiro, mas chega aqui a gente encontra uma realidade um tanto cruel, né? E, e eu convivi um pouco com essas realidades cruéis no Rio de Janeiro no início. É, Primeiro morei aqui com um tio, e também, né, na casa desse tio o, as, não havia incentivos, né? Quando eu falava na questão da arte e tal, não havia incentivos, era sempre assim algo que, rapaz, isso não é coisa para você, isso, enfim, e é um mundo muito esquisito e tal, você devia procurar uma profissão, né? Uma profissão que você consiga crescer, né? Para ser alguém na sociedade e tal, e essas coisas de sempre, né? E enfim, eu fui fazer um curso pré-vestibular, que era o curso L. Alonso, ali na Rua das Marrecas, em que os professores eram professores muito cabeça feitas, né, muito politizados, e eu, assim, aprendi muito com eles em 6 meses e consegui entender todos aqueles questionamentos, aqueles vazios, né, de ideias na cabeça que eu tinha no interior. Eu comecei a encaixar as coisas todas, né, com a história, e aí eu comecei, aí abriu a mente para entender melhor as coisas, para conseguir enxergar, ouvir e entender, né, as mensagens, a poesia, né, das coisas, das artes e tal. E então, essa questão essa mudança, né, essa trajetória geográfica, sim, realmente foi impactante, e muito valorosa para a mudança, né, do meu entendimento, e do meu entendimento das artes e do meu mergulho, né, nas artes. Assim, isso foi fundamental. Que bom. É, Seu primeiro livreto de poesia foi lançado na geração Mimeógrafo, em 1980. O que mudou na sua escrita e no cenário da poesia brasileira desde aquela época, até o Ó, lançamento de Tudo Magnetizado em 2025? então, o livreto se chama Rasgar as Cortinas ou Quebrar a Televisão de Cachorro. Eu não estou com ele aqui, mas
não sei se dá para ver bem, aí essa ilustração aqui, ela Dá, esse dá para ver. livro. Eu, assim, quando eu cheguei no Rio, quando eu cheguei no Rio, não, após estar no Rio, eu comecei a escrever, né, mais do que eu escrevia lá no interior, que eu não escrevia quase nada. Rabiscava algumas coisas, mas não tinha eh, bagagem nem entendimento para seguir adiante, né? Mas aqui no Rio, iniciou com a questão da saudade, né? Das amizades e tal, que era tudo mais difícil aqui. E eu comecei a escrever poemas. E desde quando eu cheguei aqui no Rio, isso já tem umas longas décadas, né? Eu fui escrevendo esses poemas e já nos anos 80 quer dizer, passei para a faculdade no ano de 1978 e fui morar num lugar chamado Casa do Estudante Universitário, né, que já não existe mais, mas que foi um lugar que eu encontrei diversas pessoas também vindas do interior. Eu, assim, como você até citou no início, eu participei de algumas coletâneas, né, ou antologias, como chamam. A primeira foi esse aqui, né, exatamente, o Poesia Simplesmente, lá do Terça Converso. Um poema chamado Esteio Espatifado. Depois eu participei de uma antologia na Bahia, né, organizado pela editora Cogito, e foi interessante, se chama Bar dos Baianos, Antologia Poética Litoral Sul. O interessante é que ele conseguiu mapear, até hoje ainda estão lançando é, antologias de regiões, né? Ele mapeou assim poetas de todas as regiões da Bahia e cada região selecionou 50 poetas para lançar essa coletânea, né, do Bar dos Baianos. E, e eu participei com um poema aqui chamado Veemência Dispersa. Foi muito interessante que essa antologia me reconectou com muita gente da minha infância e adolescência, né, que já também se inseriu nessas linguagens artísticas e poéticas, enfim, literárias. E o outro, também organizado pela editora Cogito, que é o Poieses, né? E aqui eu coloquei um poema chamado Incertezas de Crepúsculo. E, enfim, daí eu continuei escrevendo, né? A partir do Rasgar as Cortinas, né? Lá nos anos 80, eu continuei escrevendo, e chegou uma hora que eu me deparei não sei se eu vou dizer numa encruzilhada, né? Me deparei num estágio de vida que eu falei, agora, o que que eu faço com esse material todo? Eu passei por um choque, né? Que eu tive que começar um tratamento com hemodiálise, e o início desse tratamento eu fiquei internado durante 10 dias no Hospital Gafreguinli, e aí eu comecei a ler muito, né? Muitos livros que eu tinha colecionado de poesia e que só lia assim muito en passant, não dava tempo, era muita coisa para ler, enfim. Aí eu comecei a ler esses livros todos de cabo a rabo, e além de ler esses livros, compreender, apreciar, né, a poesia do outro, eu passei a repensar a minha poesia, né, a escrever também outras poesias. E aí que nasceu a ideia do livro que eu sempre pensava em fazer, mas nunca dava muita ênfase, muita atenção. E foi o Tudo Magnetizado, né? Que é um livro que reúne esse trabalho, desculpa, só um minuto, reúne esses trabalhos que vem
vieram sido escritos, né, durante esses anos que ele falou, por exemplo, aqui estava um pouco gasto. Que essa poesia que veio sendo escrita, né, nesse tempo todo e que foi também se modificando, né? E primeiro tinha uma temática mais existencial, depois foi se mesclando com a temática mais social, né? Crítica social, a poesia, o lado sentimental também. E quando eu fui observar agora, eu estava com um, não sei quanto de poesia escrita e que eu falei, Jesus, o que é que eu faço agora com tudo isso, né? E aí eu tive que ressignificar muitas que eu tinha escrito com uma visão de mundo e que já não fazia muito sentido para mim. Eu tive que reinseri-la, né, na realidade, com um entendimento mais amadurecido de tudo isso. E aí nasceu esse livro, tudo magnetizado, né? E fiz o lançamento em abril e ao mesmo tempo continuei frequentando os demais saraus e tal. E, enfim, e tem material para novos livros, né? Só que, assim, Com certeza vão ter inúmeros livros de poesias, com certeza, né? Ah, sim, 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 certamente. Espero que sim. Tem também contos, né, que eu escrevi, enfim. Mas são coisas que vão nos acompanhando, né? Só que, assim, o interessante é que eu estava muito sem pensar, né, nesse lado do, do fazer literário, digamos assim, tá? Estava escrevendo, falei, não, mas ninguém conhece minha poesia, às vezes eu me apresento, mas, enfim, tem um livro, tem livro? Não, não tem livro. Então, agora, assim, deu um pulso inicial, né? Para ir colocando as ideias, os projetos, e jogando os projetos para caminharem, né, pela vida, para que as pessoas conheçam também, e conheçam e até comentem, critiquem, enfim, deem sugestões, né? Enfim, essa coisa que ajuda a gente a amadurecer, a melhorar, né, as nossas percepções do dia a dia. Com Pode falar. certeza, já dia a Uhum. dia e tudo mais. Agora me diz, na sua carreira como ator, você esteve em grandes produções como Tropa de Elite 2, Arcanjo Renegado e O Alto da Compadecida 2. Qual dessas experiências mais marcou sua trajetória no audiovisual? Olha, assim, certamente é difícil, né, responder isso assim, qual o que mais marcou, porque eu acho que todos deixaram uma marca assim muito importante, né? Mas assim, sem dúvida, digamos que eu tenho assim algumas pontuações. Eu comecei fazendo uma figuração num filme chamado Gisele, nos anos 80 e que não tinha texto também, mas a gente era muito início mesmo de tudo, né? E numa das cenas desse filme, que eles falavam as pessoas acharam que era um filme de pornô chanchada. Eles utilizavam a linguagem da pornô chanchada, que falava apenas de comportamento, né? Comportamento sexual das pessoas, enfim, às vezes de promiscuidade, mas com esse filme, eles abordaram a questão do comportamento sexual, né, e da promiscuidade também, mas dentro do contexto sociopolítico do país naquele instante, né, que a gente ainda vivia um momento de muita repressão, que era ainda resquícios de um regime de ditadura militar, né, que a gente teve, que hoje em dia muita gente diz, nega e afirma que não existiu, né? Até muita gente bem mais velha que viveram tudo isso, mas não sei se enxergaram, se passaram
por alguma situação, né? Ou se viram realmente, se, não é? Se reportaram isso na sua vida. Então, esse filme ele aborda essa questão e a questão da degradação, né, social, especialmente eles abordaram dentro de uma amostragem da sociedade, né, de uma classe média alta que defendia uma moral, né, uma moral assim exacerbada, mas que eles na sua intimidade eram uns promíscuos, né, e que os valores que eles defendiam fora de casa eram completamente rechaçados dentro de casa, né? E, enfim, falava da sexualidade, de opções sexuais também, tudo isso nos anos 80, final dos anos 70, dos anos 80. E assim, eu fiz uma cena que uma parte que fazia parte de um grupo de estudantes que questionavam o regime militar, né? E eles chamavam isso de subversão, né? E aí entra um grupo de policiais atirando, né, para matar todo mundo. E aí a cena era eles pediram, quem quer, eu preciso de um figurante aqui para acompanhar uma atriz chamada ai meu Deus, agora Monique Lafon, que era uma atriz muito requisitada, né, na época, e para acompanhá-la na cena para morrer, né, fuzilado ali numa parede que a gente se esbarrava. E aí eu falei, eu quero. Então foi uma cena muito rápida, mas que deu um destaque, né? E para mim me deu um, um impacto assim de ver uma coisa que marcou e tal. Isso foi um dos momentos pontuais. Um outro momento que me marcou muito, né, foi o Arcanjo Renegado, que foi uma cena em que ali eu descobri muito a importância, né, do ser ator dentro de um projeto audiovisual e que teve um destaque também, né, contracenando com um ator chamado ai meu Deus, Facó, e o nome dele agora, mas o sobrenome é Facó. E, enfim, a gente trocou umas ideias, ele deu umas dicas muito importantes, muito interessantes, e a cena ficou assim, refinadíssima, né? Ficou bacana mesmo. E o outro momento muito marcante foi a participação no Alto da Compadecida 2, né? Por ser já um trabalho de excelência, né? Por saído do universo do Ariano Suassuna. Isso assim é muito marcante, né? Muito, acho muito importante estar nesse trabalho e, e estar junto com atores, né? Assim como o Matheus Nastergalli, o Selton Mello, a Fabiola Nascimento, o Henrique Dias, enfim, entre tantos outros, né, que estavam lá. Alguns deles a gente contracenou, né, como elenco especial, mesmo sem texto, mas era um elenco especial que tinha um certo destaque, né, junto com o foco principal das cenas. E assim, isso foi assim muito marcante, né? Marcante pelo impacto também por ser um trabalho que já teve a sua primeira, vamos dizer, explosão, né? E reconhecimento com o Auto da Compadecida, o primeiro, né? E nessa releitura agora do Auto da Compadecida 2, a gente ter a oportunidade de estar dentro, né, desse projeto. Assim, isso foi realmente muito marcante para mim. E não que outros não tenham sido, né? Obviamente, tem um filme que agora entrou em cartaz, que é um outro projeto, assim, que também eu achei interessante. É, pessoal, eu estou conversando com o Dey Ribas, e se você estiver gostando dessa entrevista, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva, mande mensagem, compartilhe. Você atualmente está na websérie 30 Moedas de Prata. Você fez um suicida que deu a ideia do casal de ajudar outras pessoas a partirem para o outro lado. Como é que você sentiu esse personagem? O que você
que foi bom para você nessa série? O que você gostou mais de fazer? Olha, é assim, eu acho. São desafios, né? Para o ator é muito oportuno e muito interessante você poder fazer personagens diversos, né? E em situações diversas, né? Então, uma vez eu fiz um personagem na peça Um Elefante no Caos. A gente teve assim sérios problemas com atores, com atrizes, e a gente tinha que montar a peça para o tempo que a gente já tinha se dedicado e tal. E aí uma atriz, que era uma atriz, excelente atriz, entendeu? Mas ela teve problemas outros com o trabalho dela, com não sei o quê, e meio que quase deixa a gente na mão, né? Até numa das apresentações a gente ficou assim um pouco na mão porque ela atrasou absurdamente, assim, porque estava envolvida num outro lance lá do outro trabalho dela. E isso foi muito frustrante, né, para todo mundo. E aí ela mesma resolveu sair, né, do trabalho para não causar outros constrangimentos ou outros transtornos, digamos assim, né? E aí agora quem vai fazer? Não tinha outra mulher para fazer. Isso aí eu falei, não, eu faço o papel dela, que é a Maria, né, que é uma mãe que tem no texto do Milô Fernandes, Um Elefante no Caos. E aí foi um desafio fazer a Maria, fazer uma mulher, né, mais velha, uma mãe, de um filho que era jovem e era militante político, né, e estava envolvido em várias questões. Também esse texto ele é anterior aos anos 80, né, de confrontamento as políticas ditatoriais, né, do momento, pelo governo militar, que era um governo de ditadura militar, e é um texto muito questionador, e essa mãe era uma mãe que ela era apolítica, ela não entendia nada de política, nem do que estava acontecendo no mundo, era um tanto alienada, mas era assim, uma mulher muito vigorosa, né? Muito ativa e tal, na casa e com as visitas e tal. Então ela passa por umas situações muito loucas na peça, né? Também muito interessante. Então, para mim foi um super desafio fazer esse personagem, sem caricatura, né? Digamos assim, porque às vezes a caricatura te ajuda a fazer um determinado personagem e vai embora, né? Mas esse não deveria ter caricatura, né? No nosso entendimento, no meu entendimento, não cabia, né, caricaturas no personagem. E o outro, e esse do 30 foi um outro desafio, né? Que era um personagem com tem até textos, né? Tem uns textos iniciais até o momento do suicídio, né? E toda a estratégia, né? A logística para a gente fazer essa cena, né? De um cara se jogando de um prédio, assim, sem muitos recursos, né? Para fazer isso com mais vigor, né? Com mais realismo, digamos assim. E assim foi muito interessante esse desafio, né? A gente ficou estudando como e tal, eu pensando no que fazer, como é que a gente ia fazer, não podia, não tinha rede embaixo, né, para se jogar mesmo e cair na rede e tal, então tinha que arranjar um outro jeito de fazer isso, de projetar isso, né, sem também comprometer o lado técnico, né, da tomada de cena, né, através das câmeras. E foi assim uma experiência interessante, interessante mesmo. Eu gostei. Apesar de desaparecer na primeira cena, mas foi Mas a maioria é assim, é rápida, passagem rápida. É isso aí. Muito obrigada, Day, por essa conversa, por sua presença.
Seja muito bem-vindo sempre aqui no Multiarte Podcast. Maravilha, maravilha. Eu agradeço mais uma vez e agradeço desde já essa oportunidade, né? E assim queria falar também uma coisa dentro aquelas participações cênicas e tal. Tem um filme, né, que foi lançado agora, a gente falando de coisas interessantes, né, que a gente participou. Que eu interpreto um personagem lá, o seu Hélio, que é um porteiro, né? E tive assim a grata satisfação de contracenar, dessa vez contracenar, né? Não só estar no mesmo projeto, mas contracenar com a Fabíola Nascimento, que é um filme chamado Uma Mulher Sem Filtro, que eu acho que vale muito a pena assisti-lo, né? Porque ele traz uma discussão, uma narrativa de coisas, né, do dia a dia, especialmente da mulher, né, da sobrecarga da mulher na sociedade e da, da, da- do momento em que a mulher chuta o balde, né, explode e se empodera e vai à luta, né? Assim, eu acho muito interessante. E para o homem, no caso, para de repente ver alguns clichês de vida que o homem, o homem macho, né, o macho, o machista, né, acha que deve ser, né, especialmente para a mulher. Esse filme ele aborda discute, né, essas relações. Acho que é muito interessante. E é comédia, né? E dá para rir muito. É interessante. É Uma Mulher Sem Filtro, é um filme também assim que eu recomendo. Tá bom? Com certeza, vamos assistir ao filme. Foi muito bom, né? Aqui estar aqui poder falar um pouco das minhas vivências, né? Das minhas buscas, né? Das minhas realizações, dos meus sonhos, né? Porque são tantos sonhos, são muitos sonhos ainda que estão, eu preciso botar para andar, né? Os projetos de vida que ainda estão meio aí, precisam andar. Agradeço muito aí a atenção de todos. Um abração e fiquem bem. E para você que assistiu até agora, o meu muito obrigada e até a próxima semana com mais um Multiartes Podcast produzido pelo Centro de Artes e Produção. Tchau!